nomeadamente uma apresentação do projeto Património e Sucessão, Silvia de Sousa, a apresentação do João Paulo Constância, diretor do Museu Carlos Machado, uma conferência sobre a criação da paróquia, conferida pela professora Ruta Gregório, presidente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores. O reconhecimento a algumas paroquianas pela sua dedicação a esta paróquia: Fernandina Pereira Rego, Guilhermina Pereira Reis, Maria dos Anjos Rocha, Maria das Neves Farias e Wanda Raposo. Também contamos com a intervenção da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Capelas, Ana Beatriz Saúda, e do Pároco das Capelas, Padre Hermo Soares. E ainda, a encerrar a sessão, um momento musical com os grupos corais da paróquia. Para apresentar o projeto Património do Futsal, chamo Silvia Fonseca de Sousa, do Museu Carlos Machado. Boa noite. Excelentíssimo Reverendo Padre Dr. Hélio Soares, Excelentíssima Professora Doutora Gregório, Excelentíssimas autoridades presentes, caros paroquianos das Capelas. Antes de mais, começo por felicitar a todos pelo dia de hoje e em representação do Museu Carlos Machado trago-vos uma mensagem do seu diretor que vou passar a ler. Foi com grande gosto e sentido de responsabilidade que o Museu Carlos Machado aceitou o repto do Reverendo Sr. Padre Hélio Soares, digníssimo provedor das Capelas e Padre da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, Igreja Matriz Paroquial, no sentido de se envolver num projeto de caráter expositivo que durante um ano celebrasse os 430 anos de criação da paróquia, que se assinala hoje e cuja origem remonta à época filipina. Muito embora os recursos do museu sejam limitados, prezamos muito a colaboração institucional e o espírito de rede em prol da valorização do património que nos une e confere identidade. Os recursos materiais são escassos, mas o património humano do museu é imenso e a dedicação e generosidade da sua equipa são inestimáveis. Foi assim que se deu início a este projeto, com generosidade e dedicação. Depois de várias reuniões para avaliar o desejável e o possível, e tentando corresponder ao repto do Padre Hélio, foram selecionados pelo seu valor intrínseco ou afetivo 12 elementos patrimoniais da paróquia, concretamente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação e também da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Cada uma dessas peças ficará em exposição durante um mês. Consoante as suas características, serão colocadas junto à entrada da Igreja ou nos seus locais habituais, como no caso do património imobiliário. Por exemplo, vitral externo, colocado a certo canto. Ou as peças de grandes dimensões, como no caso da pintura alusiva às aulas do purgatório, que se encontra nesta igreja, ao fundo, à minha direita. Portanto, estas peças serão também sempre destacadas e descritas com museografia criada para o efeito. Hoje, e neste dia comemorativo, iniciamos o projeto naturalmente com um destaque para a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira desta igreja. Ao projeto deu-se a designação de património e devoção. Pretendeu-se assim evidenciar de forma clara que as peças apresentadas são património porque são bens hereditários, que atravessam gerações e que temos o dever e a obrigação de conhecer para os manter e preservar. Devoção, porque a função da arte sacra é o louvor ao sagrado e porque a arte sacra está ao serviço dos dons, virtudes e valores que a Igreja representa e defende. A estas peças irão juntar-se pessoas. Todos os meses, o Reverendo Padre Hélio Soares irá trazer um convidado especial que virá dar o seu testemunho a partir do património e com a desculpa do património para se abordarem em comunidade assuntos do passado, do presente e do futuro. Neste sentido, pretende-se também com este projeto envolver os paroquianos da Igreja das Capelas, de forma que possam contribuir para a preservação da memória da sua comunidade.
museu, dentro das suas disponibilidades, que está pronto a colaborar. Queremos ser positivo. Assina João Paulo Constância. Há 430 anos, por deliberação do Reino Unido, primeiro de Portugal, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação nas Capelas. Para contar a história desta instituição, tem a palavra a professora Ruth Gregório. Boa noite a todos. Acho que já está bem. Vamos estar a fazer uma reunião, acho que toda a gente está a ouvir, mas está. Antes de que eu pare e o ouvidor das capelas, cara a Silvia, já nos temos há muitos anos, representação do direito do Museu Carlos Machado, as santíssimas autoridades, Deus de junta. Minhas senhoras e meus senhores, é um privilégio estar aqui hoje. Eu que vivo há 21 anos nas capelas, que já faço parte também desta comunidade, desta paróquia. E pela primeira vez sou historiadora. E pela primeira vez dediquei-me ao estudo das capelas. Nunca tinha estudado a história das capelas, nunca tinha prestado atenção à história desta comunidade, esta história local. E este repto lançado pelo Sr. Mário, de facto, foi um abrir perspectivas, um abrir de projetos e principalmente ficar mais ciente da história desta comunidade local, onde me insiro e onde me sinto bem, onde estou perfeitamente integrada, ou pelo menos gosto de estar integrada e sinto isto. E hoje venho falar-vos um bocadinho da história desta paróquia, que não é propriamente a minha área de investigação especializada, eu sou mais especializada em questões do património, da transformação do espaço, mas as questões da organização da comunidade, sob todas as perspectivas, naturalmente me interessam. Já foi dito aqui que esta paróquia foi criada Dom Filipe II, de Espanha, era rei de Portugal. Aliás, ela é criada pelo bispo, depois da autorização do rei. O rei de Portugal tinha alguma administração, uma administração bastante importante sobre as igrejas, porque ele era o administrador da Ordem de Cristo. E sendo administrador da Ordem de Cristo, tinha este tipo de incumbências, de criar paróquias, de estabelecer as cúmulas dos senhores parques, ou dos senhores vigários. As cúmulas eram os vencimentos dos senhores parques, e, portanto, havia sempre que haver um parecer do rei antes de se criar uma paróquia. Mas esta paróquia criou-se porque o seu bispo, D. Manuel de Gouveia, fez uma visitação, os senhores bispos estavam obrigados, desde o Concílio de Trento, a visitar as várias paróquias e a, digamos, fazer uma fiscalização se tudo corria bem e a aferir das necessidades das paróquias. E ele fez uma visita a São Miguel e dessa visita, de 1592, ele chegou à conclusão que era necessário criar esta freguesia, criar esta paróquia. E fez isto, fez saber isto ao rei, e o rei, de facto, deu autorização para a criação da paróquia, e essa paróquia foi criada. Foi criada por uma carta de criação do bispo, que datou de 11 de novembro de 1592. E essa carta de criação só foi registada a 18 de novembro de 1592. Portanto, estamos agora exatamente a fazer anos. Mas ela, o primeiro documento é de 11 de novembro de 1592. E acontece que ela é criada porque o senhor bispo da visitação que faz à ilha de São Miguel chega à conclusão que era muito necessária esta paróquia, e eu vou citar um documento que refere a essas razões. Diz ele: entre as mais necessidades que encontrei na ilha de São Miguel, constatou ser muito necessário criar-se uma nova paróquia num lugar chamado Capelas, entre a freguesia de Nossa Senhora da Luz do lugar dos Penais e a freguesia de Santo António, no termo da cidade de Ponta Delgada. Já havia duas freguesias, os Penais, da Luz e em Santo António. E, portanto, havia aqui este espaço vazio com gente, e ele, de facto, entende que era muito necessário criar esta paróquia entre estas duas. Portanto, já tínhamos duas paróquias pré-existentes, faltava das capelas, que foi, entretanto, decidida a criar, e esta necessidade de criação tinha a ver com o quê? Ele explica também. Porque os moradores, quer dizer,
vou ler outra vez o documento. Porque os moradores do dito lugar recebem grande trabalho e desconsolação no ouvir dos ofícios divinos e na administração dos santos sacramentos, assim por estarem longe das ditas freguesias dos finais de Santo António, como por serem caminhos muito fragosos e trabalhosos e de muitas grotas. Ninguém tinha automóveis, não é? Ninguém tinha caminhos asfaltados e, portanto, era muito complicado chegar às igrejas onde se celebravam estas missas. E, portanto, é decidido então criar a paróquia em proveito dos moradores. Em proveito dos moradores, na sua fé e na sua participação religiosa. E então esta paróquia é criada, volto a citar o documento, em uma ermida de invocação a Nossa Senhora da Apresentação. Era uma pequena ermida, não uma igreja, que ficava aqui. Portanto, era apenas uma pequena ermida. Por outro lado, houve que definir o território da paróquia e da freguesia. Isto é mais complicado então definir, porque a citação do documento, para nós hoje em dia, situarmos este espaço e definirmos muito bem este território, temos que fazer um estudo muito recuado no tempo em relação, por exemplo, a detentores de propriedade, que então é uma grande especialidade. Mas que eu não tive tempo para fazer esse estudo, agora vou-vos explicar exatamente desde que área e a paróquia no momento da sua criação. Mas consigo balizar mais ou menos. E o que é que diz o documento? Limitamos para a freguesia, partindo pela canada do concelho, que vai da canada de João Baldaio, um capelense que nós não sabemos quem era, ao caminho da cidade de Ponta Delgada, e da banda de freguesia de Santo António, pelo Grutilhão do Salto, que é no meio da grota de Lucena e da grota de Martim Vaz, outro capelense que tinha muitas propriedades, mas que nós também muito pouco sabemos, ou nada sobre ele, partindo arriba, acima, por a fazenda de Jerónimo Luís e que foi de Jorge Colundas. Portanto, os primeiros habitantes das capelas, os primeiros habitantes deste território, detentores de propriedade, e sabemos que confrontavam os limites com as propriedades destas pessoas. Agora, rigorosamente definir estes limites, só estudando estas propriedades, destas famílias, ao longo de gerações, para percebermos exatamente onde é que ficava. Pronto, mas nestes limites, situava-se então o território da paróquia, onde estavam, dizia o mesmo documento, situados 75 focos. 75 focos são 75 lares, 75 famílias. Costumamos multiplicar os focos por 4 e ficamos mais ou menos com uma noção geral de quantas pessoas são. E aqui estava em causa 300 paroquianos, 300 fregueses. Portanto, aproximadamente, na criação desta paróquia, seriam mais ou menos estes fregueses. E diz ainda o documento. E estes deveriam, sob pena de excomunhão, frequentar a sua nova paróquia e nela celebrar as missas, ofícios e sacramentos, reconhecendo o vigário pastor nomeado e obedecerem inteiramente. Era esta era a definição nos termos normais destes períodos, quando se criava a paróquia, dando honras e privilégios ao seu vigário. De facto, ele era uma figura muito conceituada. E, sob o ponto de vista social, era uma pessoa com grande ascendente. Portanto, era, de facto, uma figura de grande prestígio. Quanto ao o vigário também tinha alguns privilégios. E o alvará régio determinava que ele ia receber o seu vencimento, era assim que também se designava, e o seu ordenado também era outra designação utilizada, mas vencimento, ordenado, mas que em termos formais se chamavam as cômodas do eclesiástico, ia receber 25 mil reis, o que era uma quantia apreciável para a altura. Como é que se pagava estes 25 mil reis? Em trigo e em dinheiro. Pagamentos em trigo eram muito comuns. Não sei se sabem, mas nós fomos grandes produtores de cereal no início do povoamento dos Açores e até o século XVIII, e ainda produzimos muito trigo e exportámos muito trigo para fora das ilhas, nomeadamente para o norte da África, nomeadamente para a Madeira e nomeadamente para o continente. E, portanto, os pagamentos em trigo eram muito valiosos e, além do mais, o trigo era a base da alimentação, porque o pão e o vinho eram também a base da alimentação. E, portanto, o vigário foi dado um vencimento para se sustentar, para além de todos os outros privilégios e honras que poderiam estar associadas. Quanto à tal ermida que eu vos referenciava, neste canto registra que foi numa chamada ermida de Santa Bárbara, mas nós já vimos ao pé dos povos
Ele dizia, Ermida de Santa Bárbara, no lugar dos poços, primeira igreja. Não sei onde é que ele foi buscar esta fonte de informação, desconheço, e o que nós vemos pelo documento inicial, aquela da Ermida, não seria de equipação a Santa Bárbara, não é? Mas sim, Nossa Senhora da Apresentação, como eu acabei de dizer. De qualquer das formas, o que nós sabemos é que esta primeira ermida não seria uma ermida de grande aparato, nem de grande solidez, nem de grande estrutura física, não seria uma grande estrutura física, porque em 1606, 14 anos depois, os fregueses estão a pedir ao rei para fazer uma nova igreja. Portanto, esta igreja não era suficiente, podia ser por muitas razões. Em primeiro lugar, podia ser porque uma ermida, com certeza, não receberia todos os fregueses, todos os paroquianos da nova paróquia. Mas, por outro lado, eles também justificavam o seu documento. Porque, e vou citar, porque a missa se celebrava num oratório de palha. E, portanto, o rei vai autorizar aquilo que se chamava o lançamento de uma finta. O que é que era uma finta? Um imposto extraordinário, chamaríamos nós hoje. Uma finta no valor de 390 mil reais para construir uma nova igreja. E, portanto, em princípio, esta nova igreja então se vai situar neste território. E porquê que eu digo isto, nesta zona? Porquê que eu digo isto? Porque nós temos registros, e eu já vou referenciar com mais detalhe, que referenciam o abandono da antiga ermida. E que a antiga ermida estava entregue à vegetação, etc, etc. Mas é muito curioso ainda, antes de voltar às questões da ermida, falar-vos da finta, dos impostos que todos os capoeiros pagaram para construir a nova igreja, porque a verdade era esta. O rei podia assumir algumas despesas e assumia, e já também vou falar disto, mas grande parte das despesas era a comunidade que tinham que sacar e que cobrir. E então é muito interessante porque o documento estabelece o que é que cada um pagaria, não as pessoas individualmente, mas o que é que caberia em termos de pagamento às pessoas com X rendimentos. Isto até nos faz lembrar, e vou depois citar, vou ler um pouco, faz lembrar um bocadinho dos talões do IRS, estão a ver, não é? Portanto, cada vencimento cabe pagamento de impostos, e então o documento dizia isto, dizia assim: as pessoas que tiverem fazenda de raiz, portanto, imóvel, terras, casas, pagarão os rendimentos delas à razão de 5%. 5% dos seus rendimentos tinham que pagar este imposto, nesta finta. E as pessoas que não tiverem propriedades suas, se avaliarão as suas fazendas, que são os seus rendimentos, e os que tiverem 100 mil reais para cima, pagarão 400 reis. E daí para baixo, até 50 mil reais, pagarão 300 reis. E dos ditos 50 mil reais para baixo, pagarão 100 reais, e 70, e 30, e 20, ou como melhor parecer, segundo a posse que cada um tem, e nenhuma pessoa seja escusada. Ninguém podia ser escusado. E este é um detalhe curioso, porque também, não sei se estão cientes, geralmente os privilegiados é que eram os escusados deste tipo de pagamentos. Mas neste caso, ninguém ficou escusado, nem os privilegiados, não é? Portanto, toda a gente teve que pagar para construir a nova igreja. Bom, então a nova igreja ter-se-á iniciado nesta altura, por Copa de 1606, nesta zona onde ela está hoje implantada, e a verdade é que nós, durante o século XVII, em 1617, por exemplo, continuamos a encontrar registros barriais e registros dos sítios, a referenciar que a igreja continua a precisar de obras e que é preciso fazer um recado. E mais, continuamos em 1617 a saber que a antiga ermida ainda funcionava. Por exemplo, há um batizado de 22 de agosto de 1617, cujo registro se encontra no livro de bens do licenciado Rui Pereira, do Amaral. E eu vou-vos ler a delícia deste registro, pelo menos para mim, que sou historiadora, é que é extraordinário. António, que era o seu filho, nasceu a 22 de agosto, à 1 hora depois do meio-dia. Este detalhe não é a 1 hora da tarde, não é? A 1 hora depois do meio-dia. Foi seu padrinho, Francisco Tavares, vigário das Capelas, e madrinha Catarina Correia, sua tia. Foi batizado em uma unidade vermelha, na igreja velha, coberta de palha. Portanto, esta igreja velha, coberta de palha, numa unidade vermelha, nem podia batismal o pé.
continuava a funcionar em 1617, apesar de nós sabermos que as outras obras também estavam a decorrer. Portanto, isto para dizer o quê? Que esta igreja, segundo o mesmo registro, depois então, esta velha, foi desmanchada e este chão da igreja velha foi comprado pelo dito licenciado Rui Pereira do Amaral, onde ele fez uma casa e vinha. Portanto, nós não sabemos onde é que era a antiga ermida e nada restou na antiga ermida. Sabemos é que o Sr. Padre, a madeira, a melhor madeira e a pedra, trouxe para esta igreja. Portanto, aproveitou o que havia de melhor material e trouxe para a construção da igreja. Portanto, isto para dizer que em 1633 a antiga ermida ainda havia os registros da antiga ermida, mas que ela estava também, o registro é muito engraçado, cheia de silvado e fetos. Portanto, era mesmo um edifício degradado, que nós não sabemos onde é que ele se situava. Ora bem, isto para explicar que em 1633, então, nós já temos uma igreja nova e que a ermida, a antiga ermida onde se fundou a paróquia, tinha desaparecido. O tempo vai passando, a freguesia desceu, a paróquia desceu, em 1663 já tem 100 fogos, mais de 100 fogos, aliás, portanto, mais de 400 fregueses. No século XVIII, 1737 a 1739, há novas obras nesta igreja, depois há novas obras nos finais do século XVIII, aliás, toda esta estrutura, matriz, referência básica é do século XVIII, mesmo no exterior, e vê-se, e definitivamente estas obras mais significativas da igreja só vão terminar por volta de 1785, em que a igreja é novamente sagrada e portanto, ela começa a ter estas funções e mais ou menos esta aparência, que naturalmente depois no século XIX e no século XXI eu ainda não fiz essa pesquisa porque não dava para tanto, deverá ter outras intervenções, mas a referência básica é do século XVIII e ela vai continuar a obedecer a este modelo do século XVIII. Portanto, não tem nada a ver com a antiga ermida que viu crescer a paróquia, nem sequer com aquela primeira igreja que aqui foi construída e que nós já não temos vestígios, quaisquer que sejam. Quanto às questões do sustento da igreja, as questões do sustento da igreja, eu há pouco já vos disse que eram divididas entre a comunidade e a coroa como administradora da Ordem de Cristo. Por exemplo, o altar-mor, a sacristia, eram incumbência e responsabilidade da coroa. A coroa costumava mandar algum financiamento da sua fazenda para esse tipo de investimento. E depois tudo o resto, todo o corpo da igreja, os altares, tudo isto eram os paroquianos que sustentavam. Muitas vezes com doações privadas de pessoas mais abastadas, outras vezes a partir das esmolas e de outros sistemas. Mas, portanto, eu costumo dizer que as igrejas paroquiais, todos os seus bens, são essencialmente património das comunidades. Pertencem às comunidades, porque elas, de facto, é que investiram nestes bens, elas é que mantiveram estes bens e continuam a fazê-lo, não é? E continuam a fazê-lo, e, portanto, são património da comunidade. Agora, estamos a falar de património da comunidade. Vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e vou-vos falar de um património que toda a gente se esquece e que faz parte das igrejas paroquiais. E não só das igrejas paroquiais, que é o património arquivístico. Tudo isto que vos estou a dizer, eu vou recolher aos arquivos, aos manuscritos, à documentação antiga, àquele património que fica esquecido, que não são imagens, que não é o texto, que não é o livro que não são os portais, que não é a pintura, que não é o património integrado, é aquele património que nenhum de vós vê e que geralmente está escondido na sacristia. E muitas vezes, ao longo de décadas, os senhores párocos não sabiam o que fazer a esse património e ele foi desaparecendo. Ou porque alguns curiosos vinham aqui e vinham buscar esse património, ou porque havia mais descuido, havia outras preocupações. E eu vou-vos falar deste património porque são também a minha área de especialidade e porque por vezes pensamos que os arquivos paroquiais são só registros de óbito, registros de casamento, registros de nascimento, que são muito importantes. E são muito importantes para sabermos quem foram as gerações antecedentes, quem são as famílias, quantas pessoas havia, como é que eles viviam a sua fé, tudo isso, esses registros são importantes. Mas eu até vos quero dizer que os registros paroquiais, este tipo de registro paroquial, sacramentos, até nem está, durante os mais recentes, nem estão neste arquivo paroquial, estão já nos arquivos públicos. Porque uma coisa que a República fez e a contemporaneidade, percebendo o valor em termos de controle da população desse tipo de registros,
expropriou a Igreja desses bens e guardou-os nos arquivos públicos. E hoje em dia vocês até têm os arquivos publicados online. Os Açores têm os seus arquivos, estes arquivos de óbitos, casamento e de batismo estão online. As pessoas até podem fazer pesquisa, há pessoas que fazem muita pesquisa dentro desses arquivos para depois seguir as suas famílias, as suas freguesias. Portanto, essa documentação é muito importante, mas há outros arquivos que ainda estão nas igrejas. E esses arquivos, que é o arquivo paroquial, propriamente dito, e essa documentação é muito importante porque há livros de confrarias, há livros de tomo, há nós de confessados, há os registros das visitações do bispo. E acreditem que a história das paróquias faz-se com essa documentação. Muito rica, alguma já perdida e outra, devo-vos dizer-vos, em riscos de se perder. Eu e o Sr. Padre e outras pessoas que aqui estão, a doutora Ana Fernandes está para aí alguns, temos um projeto que estamos a levar a cabo. Já fazemos parte da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja e temos muita preocupação pelos bens culturais da Igreja. Mas também temos um projeto científico chamado Index Prima, que tentou fazer um inventário dos bens móveis, nomeadamente dos bens arquivísticos das paróquias de São Miguel. O dinheiro é sempre escasso, já acabou, nós ficámos muito aquém dos nossos objetivos, mas este projeto foi financiado pelo Governo Regional, e isto também é uma forma pública de reconhecer esse financiamento. Foi muito importante porque nos permitiu conhecer um pouco mais, pelo menos, destes bens, deste património das paróquias, nomeadamente de algum património arquivístico, mas há muito, muito para fazer. E eu estou a interromper a minha comunicação sobre a paróquia desta paróquia, porque de facto quero chamar-vos a atenção e sensibilizar para o património que vocês não veem, que está escondido e que é o património arquivístico. E sem ele, a vossa memória não perdura. Nós precisamos de salvaguardar este património. Mas então, dentro deste arquivo que está aqui no nosso arquivo paroquial, o Sr. Padre deu-me a conhecer o livro primeiro do tomo, é um livro de tomo que existe aqui na paróquia, que a Bruna Valério, a Bruna nossa, fez a transcrição, precisa de ser revista, muito revista, mas de qualquer das formas foi um trabalho muito interessante. E a partir desse tomo, que se chamou, quando começou a redação desse livro, o tomo chamou-se Livro dos Próprios da Igreja, das Capelas de Nossa Senhora da Apresentação. Dos próprios, quer dizer, dos bens próprios, dos bens que essa Igreja tem. E então, esse livro do tomo é muito interessante, porque apresenta-nos inventários, dotes, legados, petições dos fregueses, doações. Portanto, é muito importante para constituirmos não só a história, mas inclusivamente o património que aqui está. Por exemplo, vou começar por isso. Em 1800 há um registro do Sr. Padre António José de Medeiros, que diz que mandou vir de Lisboa uma imagem grande de Nossa Senhora da Apresentação para pôr no retábulo novo, e veio em um mês de setembro de 1800. Portanto, nós sabemos a data desta imagem. Não é? Aquela outra. Portanto, sabemos a imagem, a data da imagem. Não sei qual é. Está atrás. Portanto, essa imagem chega aqui em 1800 e nós conseguimos saber muitas vezes a história desses objetos, dessas imagens, a partir do arquivo. Porque o arquivo é que vai. Nós temos depois é que associar as imagens àquelas referências. Às vezes não é fácil, às vezes precisamos de especialistas para datar as imagens, mas seja como for, é assim que também constituímos o próprio processo de acumulação e o próprio processo de constituição desse património. Ora bem, este tomo que acabei de vos falar ainda diz outras coisas muito interessantes. Por exemplo, e eu estou quase a acabar, podem ficar cegados, mas ainda nos fala de um conjunto de ermidas que foram construídas e sobre as quais o vigário da paróquia tinha alçada. Houve dotações, houve apoios de trigo e dinheiro que foram dadas à paróquia para ela tratar dessas ermidas, certo? Mas essas ermidas quase todas foram de instituição privada. Era uma das formas dos paroquianos contribuírem para a riqueza da Igreja, certo? Ora bem, então esse tomo diz-nos, fala-nos das seguintes ermidas. Nós não temos vestígios comuns. Por volta de 1630, da ermida de Santa Ana. A ermida de Santa Ana, nós temos aqui uma rua atrás de Santa Ana, não é? É para aquele lado. A
de Santana, com adro, tribuna e casas junto a ela, que teve como primeiro padroeiro Jordão Vasconcelos, morador das Capelas. Fala-nos também da ermida do Anjo da Guarda. A gente sabe onde é o Anjo da Guarda. Mandada dirigir pelo padre Manuel Pacheco Raposo. Ninguém sabe onde era a ermida, não é? Mas sabe que é para ali. Vigário de Nossa Senhora da Ajuda da Betânia. Construção que se fez em meados do século XVII e que ele fez numa propriedade em vinhas que diz. Olha, aliás, devo-vos dizer, não faço a ideia quantas vinhas havia nesta terra. Imensas vinhas. Há muitas referências a vinhas neste território. Fala-nos também, esse ponto, da ermida de Nossa Senhora da Natividade de São Francisco Xavier, junto às casas e quinta do licenciado António Pereira Coelho e de sua mulher, Dona Joana do Canto, que já existia em 1669. Fala-nos também da ermida de Nossa Senhora da Conceição, esta então nós sabemos, fundada pelo capitão Agostinho de Medeiros Albuquerque e de sua mulher Dona Isabel Loba, que ficava no limite do lugar das capelas e também dito no limite dos poços termo das capelas. É assim que é referenciado no território. Distante desta cidade, Ponta Delgada, quase 3 léguas. Toda a gente sabe onde é que é a igreja da Nossa Senhora da Conceição. Nasceu desta ermida. Esta ermida já existia em 1695. Por fim, da ermida Nossa Senhora da Piedade, que está na quinta de André Manuel Alves Cabral e que já existia em 1769. Se cruzarmos estas ermidas, construídas, a maior parte delas, no século XVII, com outras e com as ermidas que nos vale Ernesto do Canto, e Ernesto do Canto faleceu em 1900 e fez um estudo sobre as ermidas de São Miguel. Eu vou-vos contar o que aconteceu com estas ermidas. A de Santa Ana, que ficava próximo da igreja paroquial, não devia ficar aqui, vamos para aquele lado, não consigo dizer aqui, eu sei qual é a rua, mas tem que estar lá. A de Santa Ana ficava ao pé da paroquial. No tempo do Ernesto do Canto, que faleceu em 1900, portanto, em finais do século XIX, apenas restava o frontispício e dentro dela estava hoje uma taberna. Portanto, dentro da ermida ficava uma taberna. A do Anjo da Guarda, que pertenceu aos Frades da Graça em Ponta Delgada no século XVIII, já não existia em 1896. A de Nossa Senhora da Piedade foi demolida por volta de 1866, pelo próprio proprietário. E a de Nossa Senhora da Natividade existia ainda em 1834, mas quase nada sabemos sobre ela mais. Outras, como a de Nossa Senhora do Rosário ou a de Santa Rita, que não estão registadas no tombo, mas de que nos falam no Ernesto do Canto. E provavelmente porque a paroquial não tinha nenhuma intervenção, porque não estão no tombo, não tinha nenhuma intervenção nessas paróquias, eram puramente privadas. Estas aqui, a de Santa Rita, terá sido construída entre 1756 e 57 e já estava em ruína em finais do século XIX. Também não sabemos onde é que ela se localizava. A de Nossa Senhora do Rosário ainda existia no tempo de Ernesto do Canto, mas também há muitos dados sobre isto e, de facto, não conhecemos em plenitude estas ermidas construídas nas capelas. Tudo fruto de donativos, doações dos paroquianos à igreja, manifestação da sua fé. Agora mesmo da caridade. O que eu quis fazer com esta apresentação? Em primeiro lugar, deixar-nos mais despertos, deixar-nos a todos nós mais despertos para a nossa própria história, para a história da nossa comunidade, neste caso para a história da nossa paróquia. É muito importante conhecermos aquilo que somos, para pensarmos no que queremos ser. E o que somos tem muito a ver também com esta construção de séculos, de gerações. É preciso perceber que esta construção paroquial, que é material, eu falei-vos muito de matéria e de propriedades e de construções, assenta na fé. E assenta na fé e nas manifestações de fé. E que é um legado de muitas gerações que temos de continuar a respeitar e a deixar para os vendedores, pelo menos o que temos hoje, não é? Já que muito se perdeu. Também vos queria deixar a última mensagem, que foi a minha fuga desta comunicação. Queria-vos chamar a atenção que é muito importante salvaguardarmos os nossos arquivos parroquiais, porque senão esta memória se vai perder. Muito obrigada. Muito obrigada pela partilha, não só afetiva, mas também do conhecimento, pela sensibilização. Para assinalar este importante documento, vou ter distinguido
Pastoral à Paróquia, Fernandina Pereira Rico, Guilhermina Pereira Reis, Maria dos Anjos Rocha, Maria das Neves Farias e Wanda Raposo. Começamos por chamar Fernandina Pereira Rico. Entrega a lembrança Lorena Silva, coordenadora da catequese. Agora será distinguida Guilhermina Pereira Reis, recebe o sobrinho e é entregue a representante do movimento da Legião de Maria. Sr. Joaquim. Chamamos agora Maria dos Anjos Rocha, é entregue a lembrança Armando Souza, do Grupo Coral da Missa do Meio-Dia. Também é homenageada Maria das Neves Farias, recebe a sua filha e é entregue a Maria dos Anjos Pavelão e Glicélia Costa, da equipa de ornamentação. Muito obrigado. Nesta sessão especial também é homenageada Wanda Maria Raposo, entregue a José Fernando Souza, do Grupo Coral de Santos. Seguem-se agora as intervenções, primeiro da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Capelas, Ana Beatriz Futura, e de seguida precisa da palavra o pároco das Capelas, Hélio Soares. Boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Doutora Silvia Fonseca e Sousa, a apresentação do Diretor do Museu Carlos Machado, da Cruz João Paulo Constância. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Lúcia Gregório. Excelentíssimo Senhor Padre Hélio Soares. Excelentíssimo Senhor Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Doutor António Pérez. Excelentíssimo Presidente da Assembleia de Freguesia, Engenheiro Rui Sousa e restantes membros da Assembleia. Caros colegas do Executivo, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, representantes das nossas entidades e forças vivas locais, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, é uma honra fazer parte desta sessão solene tão única nas Capelas, que é a celebração dos 430 anos
da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. Aqui é possível a transformação do ser, pois a Igreja tem um poder que só quem a frequenta muito pouco, só o sabe explicar. Onde estamos é um lugar sagrado e aqui nos sentimos em paz, recuperamos energias e encontramos a força para combater dificuldades. Dificuldades estas em que algumas já passamos, estamos a passar e ainda vamos passar, pois os tempos que se avizinham não são próximos. Que perante as dificuldades não desistamos de lutar, que perante as intempéries sejamos capazes de ver o quão a vida é bela e que encontremos todos os dias a alegria de viver. Pela realidade que estamos confrontados nos dias de hoje, a solidariedade é um marco importante para ultrapassar as dificuldades, porque as pessoas são confrontadas no dia a dia. Apesar da crise que atravessamos, as pessoas continuam com fé e coragem. Desejo que esta celebração nos ajude a sermos mais homens e mulheres disponíveis, bons cidadãos, ao mesmo tempo bons cristãos, para cuidarmos bem a Igreja das Capelas. Por último, enaltece as paroquianas pelo serviço pastoral à paróquia, que se dedicam e se esforçam para manter a Igreja digna para receber todos os que a visitam. No entanto, o que esta paróquia necessitar desta ajuda de freguesia, estamos disponíveis para colaborar na medida que for possível, como temos vindo a cooperar. Parabéns à paróquia Nossa Senhora da Apresentação, a todos os que fazem e já fizeram parte desta casa. Muito obrigada e um beijo a todos. Excelentíssima Sra. Presidente das Juntas de Capelas, Doutora Ana Beatriz, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Sr. Rui Sousa, Sr. Vereador da Câmara Municipal, Dr. André Ribeiros, Sra. Presidente da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Açores, Dra. Ruth Gregório, e minha chefe, também, a Dra. Silvia Fonseca e Sousa, em representação do Sr. Diretor do Museu Carlos Machado, Constância, entidades e individualidades convidadas da nossa comunidade, fora dela, paroquianos. Caros amigos, hoje é um dia especial. Assinalamos 430 anos da criação da nossa paróquia. Mas o que é paróquia? O que é uma paróquia hoje, com vista teórica, chamando assim? Na visão atual, a paróquia é uma comunidade de seguidores de Cristo, constituída estavelmente no âmbito de uma diocese, cujo cuidado pastoral é confiado ao Papa, como o seu pastor próprio, sob a autoridade do Bispo diocesano. Toda a vida paroquial deve ser entendida e vivida com o sentido da comunhão orgânica entre o sacerdócio comum dos fiéis, todos temos pelo nosso batismo, e o sacerdócio ministerial do Sacramento da Ordem, de colaboração fraterna e dinâmica entre pastores e fiéis, que leva à santificação e à salvação das almas. Meus amigos, hoje estamos aqui e olhava para cada um de vós, muitos de vós que ao longo destes 9 anos, na qualidade de pároco, já nos vimos e que muitos de vós choraram. E, portanto, nós estamos aqui, como nesta comunicação da professora Ruth, porque somos anões que herdamos a fé de gigantes. Os gigantes que foram perseverantes na fé neste território denominado Capelas, situado entre o mar e a serra, entre as pedras e canaviais, ribeiras
e matas, entre o verde dos campos e o azul do mar. Vacilando e agradecendo diante dos cataclismos, dos infortúnios da vida, mas também das suas realizações e consequentes alegrias. Aqui celebrar e aqui celebramos, meus amigos, a vida e a alegria, a enfermidade e o trânsito da morte. Esta manhã tivemos o funeral do nosso irmão Manuel. Portanto, aqui neste espaço, é um espaço de vivências muito distintas, mas que tem por substrato a nossa fé. Como apresentou o Dr. Ruth, a vida cristã já existia neste local antes de 1592. Daí a necessidade de criar a paróquia. Os paroquianos daqui tinham que ir a Santo António ou aqui aos Finais da Luz. Portanto, somos filhos finais. E, portanto, naquele primeiro oratório de cobertura de palha, no lugar de fundão, aqui embaixo, no Rua do Sertão, do Morro Partim Vaz, onde se realizavam batismos, como bem ouvimos, ainda no início do século XVII. E o primeiro batismo registado, legível, entenda-se, não necessariamente o primeiro, a ser celebrado, ocorreu a 7 de outubro, está registado a 7 de outubro de 1594. E foi quem? Uma menina, Ana, filha de Marcos, não dá para perceber o nome da mãe, e sua madrinha foi Maria Rodrigues. O oficiante foi o padre, o primeiro padre desta comunidade, Francisco Tavares. Meus amigos, isto às vezes é chato termos historiadores na sala. Portanto, a gente pode começar a brigar, eu aqui é professor, e se calhar aqui o doutor André, este era um professor do cruzamento de olhares aqui, portanto, estas afirmações, a gente não vai brigar agora aqui, discordâncias históricas, eventualmente. Mas porquê, meus amigos? Porque a dinâmica social, económica e religiosa, com a imponência da nossa Igreja Matriz, reflete também a evolução económica daí do lugar. Se no tempo do pastel do trigo as capelas foram pobres, quando se dá o ciclo da laranja, torna-se um local aprazível e com maior importância económica e social, que reflete na construção deste magnífico templo, em que penso que, na minha opinião, será a terceira igreja das capelas. A vida paroquial, portanto, um período mais contemporâneo, decorre nestes dois polos. Igreja paroquial, mais tarde matriz, e Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E, portanto, da Igreja de Fundão, de Colmo Palha, chegamos a esta igreja. E, portanto, este espaço, ou estes dois espaços, para ser mais alargado, foram sofrendo campanhas de obras, como vimos. Permite-me agora, porque a professora já falou aqui da Igreja Matriz, também tinha aqui uns apontamentos, mas vou saltar à frente. Encontramos estas referências e, sobretudo, a sua elevação a curado a 17 de setembro de 1901, por decreto do rei Dom Carlos, curiosamente, no ano da sua visita régia a São Miguel dos Açores. E, portanto, os imóveis religiosos são vivos e espelham as sensibilidades, os gostos, a fé de gerações que os utilizam. Portanto, bem, vamos vendo isso, esse espaço, essa evolução. Portanto, permitam também uma menção às capelas e da sua ascendência, da sua importância económica e religiosa, que é a criação do Priorato das Capelas a 17 de maio de 1832. E a criação, que havia quase 80 anos, da Ouvidoria de Capelas a 24 de abril de 1916. Portanto, ainda hoje somos 7 de maioria, tem essa árvore tarefa de ser ouvidor, correspondendo à mesma área geográfica, apesar das mudanças jurídicas das localidades elevadas, entretanto, ao estatuto de paróquia e de freguesia, como São Vicente, Santa Bárbara, como Remédios, como Pilar. E por isso a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, e agora puxando os nossos galões, é a mãe também destas outras paróquias, mas também dentro da nossa comunidade, é a mãe de todas as demais instituições. Porquê? Porque das fronteiras paroquiais nasceram as fronteiras da freguesia. E dentro da freguesia foram nascendo, ao sabor das necessidades populacionais, as demais instituições. E por isso aproveito aqui
para saudar, espero que não esteja a esquecer de nenhuma, os responsáveis e representantes institucionais aqui presentes, num ensejo de homenagem às instituições que representam. Em primeiro lugar, à Junta de Freguesia, herdeira da Junta de Paróquia no liberalismo. À Banda União dos Amigos, indelevelmente ligada às festividades paroquiais. Aliás, ela surge por essa necessidade de animar, enquadra-se num movimento mais vasto, mas é ligada à necessidade de acompanhar as procissões dos cortejos do Espírito Santo, enfim. Também uma instituição centenária. O Sport Clube Capelense também no seu centenário este ano. A Casa do Povo de Capelas, nossa parceira na utilização do salário das manhãs. A Cooperativa Agrocapelense. Portanto, as atividades de angariação de fundos realizadas para as duas igrejas ao longo desde a sua fundação. À Escola Profissional das Capelas, então Centro de Formação. À Escola Básica Integrada de Capelas, e na qual recordamos através dela a Escola Paroquial, aqui ao lado, junto à casa de Santos Escuteiros, é a minha casa, em tantas crianças nelas se iniciaram nas primeiras letras. Ao Clube de Patinagem das Capelas, à Associação Norte Crescente e ao Clube Montado. Portanto, isto para falar fora da realidade paroquial. Porquê? Dependendo desta lógica inicial de primeira instituição do território e meio de todas as outras. Cumprimentamos também as empresas sediadas e que prestam serviços nesta comunidade, prova da vitalidade social e económica da mesma, que cimentaram os seus alicerces no trabalho daqueles que arrodearam e desbravaram a pedra e sulcaram o mar. Portanto, é fruto desse trabalho construtivo. No âmbito paroquial, celebramos esta igreja doméstica, começa em cada família, rua a rua, como bem podemos ver nos gostos conversados, professora, casa a casa, que ao longo destes séculos se forjou a alma cristã das gentes capelenses, daqueles que daqui partiram para as outras paragens, buscando novos horizontes, aventuras e desventuras e melhores condições de vida, o nosso banhar. E, portanto, falar das capelas é compreender que ela se construiu na agregação da comunidade, também no movimento confraternal de instituições ligadas à paróquia que já desapareceram. A Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Confraria de Nossa Senhora da Apresentação, que são transversais a toda a época moderna do movimento confraternal. Porém, não nos devemos esquecer de devoções menos institucionais, mas também muito importantes. As mordomias do Espírito Santo, os cortejos de Menino Jesus, como todas as nossas festividades promovidas mais pela paróquia. O Corpo de Deus, a Senhora de Lourdes, a Senhora de Fátima, a Senhora da Apresentação, a Senhora da Conceição, mas também fazendo a recordação da festa dos pescadores em honra de São Pedro Gonçalves. E, portanto, meus amigos, olhar a vida paroquial nos desafios que a sociedade nos coloca, é olhar a pastoral litúrgica dos corais, que daqui a pedaços nos vão brindar com o seu trabalho de muitas horas, e, portanto, amanhã já iremos novamente, depois de pandemia, se juntar novamente. Aos leitores, aos acólitos, aos ministros ordinários da comunhão, da pastoral sociocaritativa, do núcleo paroquial das capelas, ao longo destes anos, da Legião de Maria, da pastoral profética, da catequese das crianças, dos jovens, do agrupamento 800 das capelas, e também daqui a uns anos fará 40 anos, das comunidades do caminho não catecumenal, uma nova realidade eclesial e que, em grande expansão na nossa comunidade, do resto do meio, do grupo de jovens, JMJ, para daqui a um ano irmos a Lisboa, das estruturas paroquiais, dos conselhos para os assuntos económicos das duas igrejas, do conselho paroquial, pastoral paroquial e das sucessivas comissões de festas e seus colaboradores. O nosso obrigado, portanto, a todos aqueles que, num espírito de missão, de voluntarismo, de abnegação, sentido de pertença, integram e integraram estes e outros organismos e movimentos paroquiais. O nosso obrigado. Portanto, meus amigos, nesta efeméride, queremos prestar o nosso conhecimento a estas pessoas, 5 mulheres, e nelas a tantos outros. Não juntamos, juntava as palavras das outras amigas.
Mas ao longo do próximo ano, se calhar, vamos ter mais alguns reconhecimentos noutros contextos também. E, portanto, 5 senhoras que deram parte da sua vida num verdadeiro espírito de altruísmo à nossa comunidade paroquial. Aquilo que podemos chamar o rosto feminino da paróquia. Precisamos de testemunhos vivos, de pessoas como vós, que se dedicaram e dedicam à causa pública, voluntária, gratuita, num compromisso, não de documento, mas de décadas. Em que tem por baixo subjacente exatamente este espírito de fé. As vossas limitações, a senhora Fanta às vezes chatinha e fuge assim, a senhora começa a criticar, a senhora Fernandina, os seus domínios, às vezes exagerados, a senhora Neves muito discreta, que já está em casa, com dificuldades, mas em poucas palavras, o serviço dela é discreto, mas necessário para a organização. A senhora Guilhermina, teimosa, então, vamos lá em casa para estar aqui, mas não tive, eu confesso que gostava que estivesse aqui. A senhora Maria dos Anjos, no seu teclado, os dedos deslizam em cima daquele teclado da Igreja da Conceição. Portanto, estas mulheres também vão ter. Quando cheguei aqui, portanto, obrigado. O critério aqui foi da sociedade, o estado de saúde. Portanto, eu vou fazer a vossa biografia, a Fernandina Rei, capelense, um percurso ímpar que extravasa as fronteiras paroquiais, guia, duvidoria, portanto, se destacou na vida paroquial, sobretudo na catequese. Portanto, se calhar, catequista há mais tempo da nossa paróquia, já me exerce. A senhora Guilhermina Reis, capelense, funcionária da escola, catequista, zelador, legionário, ministro extraordinário da comunhão, nunca esgota todas as funções. A Maria dos Anjos, capelense, que abraçou a vida religiosa, depois de circunstâncias de sair. Foi enfermeira, catequista, pluralista, do núcleo da Caritas, ministra extraordinária da comunhão e organista cultural da Igreja da Conceição. A senhora Maria das Neves, natural da freguesia vizinha, aqui ao lado. Foi mãe, foi esposa, foi imigrante, doméstica, zeladora, personalidade muito reservada, mas atenta a esta atividade primorosa. E, portanto, ontem e hoje, estou aqui a equipa de ornamentação e limpeza, e estava a olhar para elas esta tarde, a senhora Neves, caladinha, tantas vezes, tantas horas aqui nesta igreja. Ela e outras, agora estamos a relevar isto. A senhora Wanda, os seus olhos azuis, apesar de não ser capelense de nascimento, é uma capelense de coração. Obrigado. Caros amigos, muito disto tem aqui, como dá para perceber a minha sensibilidade pessoal, peço desculpa por isso. O projeto ambicioso é esta parceria com o Museu Carlos Machado. O intuito é exatamente ensinarmos este diálogo do nosso património móvel, que às vezes passa despercebido. Há pouco os senhores da Comissão diziam que temos que pôr placas nos andores quando é da procissão de verão. A malta já não sabe onde estamos. É um recado. Antes toda a gente sabia Santa Filomena, São Pedro Gonçalves, agora os começaram a adivinhar, enfim, ao volta dos santos até se adivinhar, por vezes. Sobretudo os mais novos. Portanto, o intuito é ensinarmos esse diálogo. É recordarmos, por exemplo, uma instalação do órgão de tubos. O órgão de tubos teve décadas agora em cima e está desmontado aqui na nossa garagem familiar, e que quem quiser fazer uma oferta de 100 mil euros ainda assim. É o que é preciso para ajustar. Portanto, só para percebermos isso, mas que existe. Portanto, é por esse diálogo, até o próximo, vamos fazer isto até o próximo novembro de março. Portanto, promovemos também atividades com a biblioteca pública, Arquivo Jornal como delegado. Eu não disse a conversa à professora Ruth, mas vamos também fazer isto, uma visita ou outra, para vermos este património, pelo menos quase 3 séculos, produzido nesta paróquia e que está na biblioteca pública como delegado, que nós não esquecemos. Outro projeto que tem aqui muito empenho pessoal, fruto também do meu percurso académico, é a publicação de um livro comemorativo destes 430 anos. O mesmo terá 2 componentes, estudos académicos por um lado, da paróquia,
e, por outra, a recolha de um conjunto de testemunhos da vida paroquial. Já que está em andamento em várias fases destes trabalhos e que contará com a colaboração de alguns produtores e também de investigadores da Universidade de Açores, da Universidade Católica, da Universidade do Porto e da Universidade do Minho. Portanto, dois momentos também do futuro imediato que aproveito para convidar e que integram neste momento, este ano celebrativo, para os quais convido todos aqui presentes, na próxima segunda-feira, às 20 horas, a celebração e honra da nossa padroeira, Senhora da Apresentação, independentemente de ser a primeira, a segunda ou a terceira ou a quarta imagem, aquela veio dos quadros do século XIX e a apresentação de Menino Jesus. A padroeira é esta, apesar daquela ser mais rica. Mas a padroeira é esta que está deste lado. Foi uma troca do século XIX e depois da quiseram devolver para o Porto, que ela era rica. E também, no dia 18 de dezembro, a realização do concerto de Natal aqui nesta igreja, que é o Coral de São José, fruto de uma parceria aqui com a Junta de Freguesia. A senhora Presidente não abre muitas vezes a boca para dizer a estudiar, mas tem parte de todos os dias à porta, portanto, tem que distribuir por todos. Portanto, não vamos centrar isto em nós, mas o nosso bem-aja ajuda, no fundo, a identificar este momento também do Coral de São José, não precisa fazer público. E, portanto, meus amigos, finalmente, um agradecimento especial a todos os intervenientes nesta sessão pelo seu empenho. Os grupos corais, que façam um desafio. E recordo, o Sr. Fernando Mota, se quiser associar, as portas estão sempre abertas, para prepararmos um evento cultural, novamente, como já fizeram tantos no passado, de uma maior amplitude, durante os próximos meses, ou eventualmente uma data agendada, mas fazemos algo, com este intuito de agregar, de abraçar e por aquelas mulheres continuar a cantar. A senhora Wanda tem que cantar, quis cantar agora, está com medo de frio, traga casacos, todos, mas vem cantar. Ora, a equipa de ornamentação e limpeza, à Carmen Costa, obrigado pelo protocolo, à doutora Gregório, à doutora Silvia e tantos outros, de uma forma mais discreta, à comissão da Igreja, enfim, não vou elencar todos, mas agradeço. E, portanto, para todos nós, estamos de parabéns, uma grande salva de palmas. Membros dos nossos três corais. Eu queria agradecer aqui. Olá. Obrigada, Padre Ricardo Soares.
para Balada às Capelas, eu vou convidar a amigo Fernão Mota, seu compositor, letra e música, seu Fernão Mota, para vir aqui e bem dirigir.
Sra. Fernandinha, está muito satisfeita com a sua homenagem que foi dada? A homenagem é à Nossa Senhora da Apresentação e que tudo que nós fazemos é pelo poder do Espírito Santo, porque Ele é o único protagonista. E a Igreja somos todos nós, a Assembleia reunida e sempre que há reunião, a Igreja. Hoje sai mais rica aqui desta igreja, que conhece há tantos anos, depois de ouvir a história toda desta igreja. Fiquei enriquecida, estou mais grata e tenho um grande sentido de pertença a tudo que é da nossa paróquia. Muito obrigado e muitas felicidades. Obrigada. A senhora está satisfeita com a homenagem que lhe foi atribuída? Muito sensibilizada. Não contava, nem pensava que isso ia me acontecer. Hoje sai mais rica desta igreja perante a história que a senhora viu de tudo o que começou de Ermida até a paróquia. Sem dúvida, porque a gente sabe uma parte e não sabe o principal, o fundamento. Mas com a explicação que nos deram, ficamos mais ricas e saímos daqui mais enriquecidas. Muito obrigado e muitas felicidades. A senhora está satisfeita com a homenagem que lhe foi atribuída? Muito satisfeita. Valeu a pena o meu trabalho. Hoje sai mais rica desta igreja perante a história que teve conhecimento aqui nos discursos? Muito mais, muito mais. O saber não ocupa lugar. Saúde e muito obrigado. Obrigada. Em primeiro lugar, os meus parabéns pelos 430 anos de paróquia. Isso hoje é um momento histórico também para a paróquia de Capelas. Em primeiro lugar, os parabéns são para todos nós. Eu só limitei-me a ajudar e com um grupo à minha volta de agregar. 430 anos, uma data redonda, portanto foi pretexto para fazermos esta sessão, assinalar 430 anos de vida cristã, de um património que é reflexo de uma vida cristã, porque sem essa vida cristã não teríamos isto, seja o património edificado, seja o património integrado, entenda-se património integrado, para quem não sabe este termo, é os altares laterais que estão colados às paredes ou integrados nas paredes, seja o património móvel, como um cálice, como uma imagem de Nossa Senhora. De resto, é um momento histórico, que neste fim de semana, segunda-feira, celebramos a nossa padroeira, a Senhora da Apresentação, que às vezes fica um pouco ofuscada para a Senhora de Lourdes. A Senhora de Lourdes é a festa de verão, é um pretexto para fazer, de uma devoção, fazer a festa principal. E, portanto, saúdo todos aqueles que nos escutam, nos ouvem, de perto ou de longe, da nossa ilha ou da diáspora que nós tanto acarinhamos. E, portanto, neste ano vamos continuar com atividades, se calhar mais pequenas. Por exemplo, escolhemos este espaço para falar para aqueles que nos estão a ver. Aqui, ao longo dos próximos 12 meses, vamos expor mais ou menos, mês a mês, ou não vou dizer que seja assim tão certinho, uma imagem ou uma peça, melhor dizendo, uma peça aqui, e a partir dela fazemos um conjunto de atividades mais pequenas, imaginemos com as crianças e jovens da catequese, com um grupo que se possa constituir para efeito, de um caráter mais técnico, um caráter mais evangélico, uma dimensão mais artística que possamos dar, dependerá da peça. Por exemplo, queremos fazer aqui uma instalação com os tubos de órgão de tubos que estão desmontados, para recordar às pessoas exatamente esse património que era o órgão de tubos valioso, que vem do século XIX, de Machado e Cerveira, e, portanto, para recordar a importância desse órgão, teve durante décadas e décadas, cerca de um século, na liturgia, no acompanhamento litúrgico. Portanto, e a partir daí criarmos uma atividade, por exemplo, musical, eventualmente trazermos aqui alguém que que explique a importância desse órgão e as suas especificidades e as suas potencialidades, e eventualmente alertar a comunidade para a necessidade de termos. Portanto, se houver alguém que nos queira oferecer 100.000 euros, é o valor para o restauro do órgão. Portanto, alma generosa que queira contribuir, nós aceitamos. Confesso aqui a minha frontalidade e o meu apelo. E, portanto, será este espaço que ao longo do próximo ano decorrerá aqui pequenas atividades para assinalar, numa visão de valorização do nosso património, que nos foi legado pelos gigantes com fé ao longo dos tempos e que hoje estamos aqui graças a eles. Consta-nos neste local e neste momento que presenciamos essa celebração, dessa sessão solene, que as pessoas saírem daqui mais ricas, em termos históricos, e uma vez que tiverem conhecimento através das belíssima explanação daquela senhora doutora Ruth Gregório,
da história das capelas em relação a esta ermida construída aqui neste local. Esta será, permitam-me aqui algum esclarecimento, a terceira igreja paroquial. Teremos uma primeira coberta de palha ali na zona de Fundão, da Rua de Sertão, junto ao morro. Teremos uma segunda, que a doutora Ruth Gregório fala, que existe no século XVI, e teremos a terceira, esta concretamente. Sabemos que em 1767 já tinha os alicerces dela. O doutor André de Viveiros defende que a atual sacristia seria ou essa segunda igreja ou um resquício dela, que foi reaproveitado ou existia naquele local. Em todo o caso, esta é a terceira igreja, que depois, em 1832, se torna matriz e responsável jurisdicional sobre toda esta costa dos Fenais ao Pilar, e em 1916 torna-se também ouvidoria, que tem uma componente muito pastoral, muito jurídica, fruto sobretudo da descontinuidade geográfica da nossa diocese, e portanto o ouvidor tinha um papel, por exemplo, que mais não fosse a autorizar os casamentos, para dar um exemplo muito concreto. Agora é o bispo que faz, porque a gente manda um e-mail para a terceira e fica tudo resolvido, mas no passado isso não acontecia devido às comunicações. E portanto é um espaço de vivências, é um espaço de memórias e sobretudo é um espaço cultural e celebrativo na alegria e da tristeza das nossas vidas. E hoje, a Paróquia de Capelas é a ouvidoria desde os Fenais até ao Pilar da Plana. Foi um grande passo, uma grande caminhada durante este tempo todo para chegar a uma ouvidoria de uma ponta a outra. Sim, exatamente. Somos sede de ouvidoria, entende? Exatamente. Começou lá nos Fenais e agora está aqui. Nós somos filhos dos Fenais. Exatamente. E somos pais ou mães de outras para este lado. Muito obrigado, Sr. Padre. Muito obrigado a todos os Felicidades. nossos telespectadores. Um bem-aja e que Nossa Senhora vos abençoe. Muito obrigado.